Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, meus queridos amigos e prezados irmãos, uma ótima semana para vocês, uma excelente segunda-feira, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Muito bom estarmos retornando nesta segunda-feira para continuarmos nossos devocionais no livro de Gálatas e vamos falar sobre os devotos da destruição. Capítulo 1, versos de 6 a 9 diz: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Vamos introduzir este assunto hoje. Ao longo da história, Deus tem colocado certas situações, indivíduos, grupos de pessoas que são usados de alguma forma para atrapalhar a igreja, e Deus é aquele que conhece todas estas pessoas e conhece todas estas coisas. E esses grupos de pessoas às vezes vão, na verdade, tentar destruir, mas, na verdade, eles é quem são, de fato, destruídos, né? Em Jericó, na Jericó antiga, né, ele declarou que a cidade ficaria sujeita a nunca mais ser usada, na verdade, né? E também que, por exemplo, quando a prostituta Raabe salvou os espias, né? Ele falou que somente ela e os da casa dela sobreviveria. Disse: olha, mas tome cuidado, só os que estiverem aí dentro, né? Nós vemos a história de Acã também, que por causa da sua desobediência, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Então nós temos diversos exemplos no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Nós temos duas características gerais das pessoas que estão, na verdade, destinadas à destruição, mas que também querem causar destruição. A primeira categoria é que essas pessoas não amam o Senhor. A segunda é que elas são falsos mestres. E por duas vezes, Paulo chama essas pessoas de amaldiçoados. O próprio Senhor Jesus falou para os seus discípulos que surgiriam falsos cristos, falsos profetas, que se levantariam mostrando sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Naturalmente, num período distinto desse que nós vivemos. Mas os falsos mestres, né, são filhos do seu pai, o diabo, e fazem o que o diabo quer. Eles blasfemam contra Cristo, eles blasfemam contra a verdade, eles enganam. E essa é uma das características de Satanás. Satanás é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele ama a mentira. Então, na verdade, ele também tenta destruir a verdade com a mentira. Esse é o seu trabalho, de enganar as pessoas, e muitas vezes ele engana as pessoas através de líderes religiosos inescrupulosos, que querem apenas levar, tomar e enganar de fato as pessoas. Satanás tem cumprido o seu papel, tem destruído muitas coisas, tem levantado inúmeros portas-vozes falsos que têm enganado multidões, levado pessoas a acreditar que estão no caminho certo, quando na verdade estão sendo apenas enganadas. É preciso abrir os olhos, para este engano de Satanás, para este engano que ele usa pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem pastores, ou bispos, ou apóstolos, mas que são todos falsos, enganadores, querem apenas usar da boa fé das pessoas. E quando a gente olha para a Bíblia,
O que é que se espera daqueles que são líderes, pregadores, anunciadores da verdade? Que a preocupação dessas pessoas sejam com o evangelho da graça. E é esse evangelho que deve ser ensinado e pregado. E o que estava acontecendo na Galácia era justamente isso. As pessoas estavam deixando de ouvir o evangelho da graça, porque os falsos mestres estavam, na verdade, querendo levar as tradições e as leis como uma maneira de manter-se ou chegar à salvação. Quando, na verdade, a salvação é somente pela fé, pela graça em Jesus Cristo. Que não nos deixemos enganar pelos enganos de Satanás, mas que possamos olhar para a verdade e segui-la com um desejo sempre de honrar ao Senhor em todas as coisas. E nós vamos olhar que Paulo vai nos dar 3 características que envolve nessa forte oposição contra a verdade. E na verdade Paulo mostra, através do seu exemplo, qual deve ser a verdade do Evangelho, a maravilha que o Evangelho é, sabedoria do Evangelho e a advertência que o Evangelho nos faz. Que Deus assim nos abençoe. Até amanhã. Um grande forte abraço. Tchau. Uma palavra de amor, uma palavra de Deus.